Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma história de transformação. Esse que é o 10º episódio, a 10ª história de transformação, e eu estou tendo o privilégio de conversar com meu amigo Valdir, uma amizade de 40 anos. Nós éramos os gordinhos da turma do colégio e temos ótimas recordações daquele tempo. Depois eu acabei perdendo um pouco o contato, né? Saí de São Paulo, vim para o interior e voltamos a nos falar e a conversar mais com as redes sociais. E eu acompanhei todo o processo de transformação do Valdir e ele vai contar para a gente aqui como foi toda essa jornada que ele percorreu. O Valdir também está correndo, já fez uma São Silvestre, então ele vai contar como foi a sua jornada de transformação, como isso impactou a vida dele também, todos os outros, as outras áreas, não é? Então, muito obrigado por você estar aqui, por você assistir esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ative as notificações para receber todo o nosso conteúdo, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida também. Fique à vontade, siga-nos também na nossa página no Facebook e também lá no perfil Transpire e Transforme no Instagram, tá bom? Uma ótima história de transformação para você. Valeu! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma história de transformação. Eu vou falar com o Valdir. O Valdir, mais ou menos 40 anos que a gente se conhece, Valdir. Putz, Bastante hein? tempo. Aí Entregando a idade. depois, faz muito tempo, saí de São Paulo, vim para cá em 92, né? E nesse tempo a gente se falava muito pouco, depois acabamos retomando com as redes sociais e voltamos a conversar mais. Muita história aí, muita água passou debaixo das nossas pontes, né? Exato. Mas eu tenho acompanhado todo esse teu processo aí e falei, puxa, isso é uma história que vale a pena ser contada, né? Pô, E valeu, obrigado por você ter eu, vindo, ser topado aí. não, eu que agradeço. E eu que E, falo, né, que você aí também foi a inspiração, né, é verdade, porque a gente tinha essa questão da obesidade desde criança, né, e é, eu acompanhei você, né, então, assim, eu acompanhei a perda de peso, a atividade esportiva, as suas corridas e tudo mais, e eu ainda estava numa situação totalmente sedentária, né, aham. então, realmente, aí eu te agradeço aí pela inspiração, né? Então, Legal bem bacana demais. saber. Não, é. E, e é isso, né? A gente acaba, talvez, né? Acho que a maior parte das pessoas acaba se transformando aí por uma dor, né? O Sim, ideal seria que fosse no amor, né? No amor é melhor, mas pois foi na é, dor. né? É, foi na dor, né? Então, é claro, essa obesidade, né? A gente sempre aí com regime, engordando, emagrecendo, engordando, emagrecendo, né? A gente teve Eu me aquela lembro. questão que a gente frequentou junto ali, aquele do. Como é que chamava? Era o Ai, Vigilantes do Vigilância Peso. Você me levou ali perto da sua casa, ali na Rua Herval, perto do Ganhava o viaduto ali. selinho na fichinha, aquela coisa toda. Quer Dona dizer, Doroti, que era a orientadora da reunião lá. é isso aí, é isso aí. Então, assim, consciência a gente tinha, né? Mas não adianta, obeso é aquele cara que gosta de comer, né? É, Eu até brinco, né, que você vai fazer uma reunião, você vai festejar, comemorar, né? Comer é bom demais, né? Então, é complicado, né? Então, e também de uma geração para cá, a gente teve aí, eu já li a respeito, né? Essa epidemia de carboidrato, né? Então, hoje o exato. carboidrato tem tudo quanto no supermercado e é um preço muito barato, né? Sim. Hoje, ainda mais, né? Então, assim, os macarrão, É. arroz, os instantâneos, eles são Uhum. baratos, né? E, infelizmente, às vezes você vê até na periferia o pessoal aí, né? Bem gordinho, mas por Não, quê? é exato. Essa epidemia, a geração, essa geração, principalmente, bom, nós que já somos adultos, mas principalmente as crianças e adolescentes, têm crescido sob a influência direta dos ultraprocessados, né? Que são alimentos com baixíssimo valor nutricional, é para aguentar tempo de prateleira mesmo, valor barato e palatabilidade. O negócio tem que ser saboroso, de preferência com muito açúcar, né? Então é exatamente isso que você falou. Às vezes nas regiões
que não tem nem água encanada direito, mas tem lá um refrigerante, tem lá um salgadinho, tem alguma coisa que vai encher barriga, né? A gente não está falando nem de matar fome e tal, com qualidade, mas é encher barriga mesmo, né? E aí a coisa realmente está, assim, em patamares de problema de saúde pública, né? E apesar da gente saber, né, desse problema, que é a obesidade e a consequência que ela vai trazer, a gente vai levando. Então, Pois é. vamos lá, 2005, tive o diagnóstico de diabetes. É. Então, tipo 2, né? Eu tratei, então, há um bom tempo atrás, né? Eu tratei, fiquei ali e tal. Quando eu cheguei no 120, achando que eu tinha, né? Ficado aí, a alforria da diabetes, foi quando a Associação Médica aí mudou para 100. Aí eu precisava galgar mais uns 20, ó. Eu vou falar para você, eu meio que desisti. Dei aquela manutençãozinha, mas não É. fiz muito mais o acompanhamento. E a vida passa, e aí de novo, mais uma sanfoninha, a gente vai esquecendo, sabendo, e aí é pior, né? Aham, E quando sim. você sabe, a responsabilidade é muito maior, né? Mas o cento e Então, vinte não foi o seu maior peso, né? Quer dizer, a não, gente 120 vê. de glicemia, desculpa, Ah, eu de falei da glicemia. glicemia. Tá. É, Mas o meu nessa maior, época aí, você estava com quanto de olha, peso? Você estava no teu máximo de peso? não. Eu tava gordo, sem dúvida, quando em 2005, né? Aí, claro, de tratar diabetes chegar a glicemia em 120, o peso eu não vou lembrar agora, mas ainda estava Mais ou obeso, menos. sem dúvida nenhuma, porque eu não tinha atividade física, não tinha nada. Mas não estava, vamos dizer, no meu auge, né? Não estava, que isso foi no, sei lá, começo dos anos 2000, eu lembro que estava muito, muito grande, Esse né? foi o teu auge. Esse foi esse, o que você Ah, lembra aí foi o deve teu ter auge. sido. Mais de 150. Eu tenho um terno aí que é 66, eu acho. É muito grande. Hoje ele tá aqui, eu nem doei ele ainda. Ele é muito grande. Cabe dois em mim hoje. Até mais, sei lá. Nossa. É 66 muito. o número? Acho que é 66 aqui. É. 66. É uma lona de circo, né? Bem grande. É verdade, né? Então assim, e é engraçado, né? Eu já posso rir, né? Sim, Então, sem mas na dúvida. época você até não se dá conta. Tá gordo, tá. Gordo é meio cara de pau também, né? Então, é isso, né? Pois Então, é, esse é um ponto que eu queria explorar um pouco, né? Porque eu até escrevi um pouco sobre isso. Eu acho que muito sempre tem aquela coisa do gordinho extrovertido, gordinho meio piadista, tal, que é uma maneira, na verdade, dele se blindar ou dele se proteger e dele procurar ser aceito no meio que ele está convivendo, né? Porque ele tem uma aparência que pode gerar um certo incômodo, às vezes até em outras pessoas um certo constrangimento, e aí ele tenta quebrar aquele gelo, tal, fazendo uma piada, dando uma descontraída e tal, né? E nessa época, como é que você via, nessa época do teu auge, do teu peso, como é que você via tuas emoções, assim, cara? Como é que você tava? Você tava, chegava a te atrapalhar, isso era um negócio que te incomodava? Como é que você processava nessa época, no auge do teu peso? com certeza, eu nem tinha consciência. Eu acho que essa é a pior coisa, porque a Ah, consciência só vem depois. Então, quando você não tem a consciência, você age instintivamente ou no automático, né? Então, não exatamente. parava para pensar nessas coisas. Esse é o grande problema, né? Não cuidava tanto da saúde, não tinha essa preocupação. De fato, não pensava mesmo nisso, né? Então, assim, foi uma época meio, vamos dizer, atrapalhada da vida, né? Foi quando mais ou menos eu já estava casado com o primeiro filho, meu pai faleceu, aí veio o segundo filho, aí é, a questão da casa da minha mãe, né, que era uma preocupação para mim, uma Sim, responsabilidade também para mim. Ao claro. mesmo tempo, a empresa começou a voar, né, numa empresa que eu trabalhava de revelação de foto digital, chamava V-Fotos, a gente conseguiu ser aí o top do Brasil mesmo, ganhamos prêmios e tudo mais, numa época de revelação de foto digital, né? Ainda as primeiras câmeras digitais, mas que as pessoas perderam aquele vínculo com o papel, né? E a gente Sim. revelava em papel. Mas eu ficava na parte de informática, recebendo as imagens e tudo mais. E aí que tá, a área de informática é cruel, né, para o obeso, porque
é o dia inteiro atrás do computador. Então, minha vida era essa, sedentária total. E não era... Ainda mais quando você é sócio da empresa, você não tem horário, né? Ah, sim. Então, de semana. Então, assim, nessa parte, o trabalho de TI, né, tecnologia da informação, ficar aí atrás de telas e tudo mais, e junta tudo, né? Uma E pessoa que já é beliscando, obesa, sempre ali no computador e dando um. sempre, porque você, né? E ao mesmo tempo, aí com questões aí que traz ansiedade, que Sim. traz problemas da vida em geral, né? Aí a comida preenche, sem dúvida. Você já gosta e o negócio preenche, é aqui mesmo, né? Então É, teve esse acaba sendo desconforto. é a tua válvula de escape, a tua fuga, né? Era para onde você obtinha ali uma recompensa imediata, aquele troço dava prazer. Então, beleza. Eu achei interessante isso que você falou você não tem a consciência, né? Quer dizer, Ah, não tem. e a gente tem Aí também. você fala, ah, não, todo gordo sabe que não é legal a obesidade. Sabe. Mas acho que muitas vezes fica aquela. Tá sob controle. Quando eu quiser, eu emagreço. Eu nunca tive problema de saúde, não tem colesterol problema de zerado. saúde, exato. Então eu não tive problema de saúde. Ah, conheço um gordinho que morreu com 90 anos, lá, saudável. Aquelas coisas, né? E também a gente, no fundo, sabe, né? Ou pensa, querer ser especial, que quem tem problema são os outros, né? A gente não tem. Então, tem um pouco disso, né? Então, Exatamente. assim, é uma questão realmente complicada. E lá para 2000, eu já vou dar um pulinho aí, em 2017, eu estava bem descontrolado também, estava bem pesado, sem atividade física, sempre trazendo aqui, sem atividade física nenhuma, Aham. e eu passei mal andando na rua. E eu estava bem de frente, assim, de frente num posto de saúde, mas passei mal mesmo. Vi a visão ficar turva, fechar, senti um suor gelado, eu devia estar branco, né? Falaram que eu estava branco, a Sim. cor do lábio some, né? Aham. E eu entrei e falei, não estou passando bem. E acho que eu vou desmaiar. E falei, já falei, já imaginava, né? Sou diabético. Aí mediram lá, acho que estava 790. Uma médica lá do atendimento de emergência lá deu pronto atendimento, deu 2 unidades de insulina para mim, me pôs no soro. E a hora que eu voltei, ela teve lá, a gente passou, né, na clínica, e ela me deu uma bronca bem dada, né? Então eu acho que isso também deu aquele chacoalhão que eu lembro que daquele dia eu falei, não, dali não passa. Então ela Mas realmente esse falou, tempo, desde o diagnóstico até quando você passou mal, você também não ó, foi 12 tocando. anos, ó, 12 anos, 2005, que eu Olha. descobri que eu tinha diabetes, até 2017, quando eu passei mal mesmo. Que foi a primeira vez que eu passei mal. Aham. E quem já teve essa crise aí de a glicemia altíssima, cara, você não consegue respirar, é esquisitíssimo. Você puxa o ar e ele não vem. Você parece que vai apagar mesmo. Você fala, morrer deve ser isso. Então assusta, assusta. Então, eu, em 2005, quando teve o diagnóstico de diabetes, é porque eu tomava muita água, entendeu? Só isso, aqueles sintomas. Eu, quando era adolescente, meu avô era diabético. Então, eu fiz Tá. uma curva glicêmica. Tive que tomar uma água lá que parecia um xarope doce, tinha que tomar de uma vez, senão punha para fora. E deu certinho ali. O médico, não, beleza, mas eu tinha 16 anos. Então, nada a ver, né? Exato. Acho que foi entre uma emagrecida e outra lá da adolescência, né? Eu fiz esse É, exame e não deu nada. A curva glicêmica horrorosa lá, 2 horas tomando melaço ali, aquela coisa. isso mesmo. E então você vê, 12 anos depois, a médica me deu um chacoalhão, né? E aí falei, não, me deu remédio, falou, você vai fazer? Se não fizer, você não vai, né, teus filhos, você vai parar numa hemodiálise, você vai parar numa amputação, você vai ficar cego. Eu, não quero nada disso, né? Então, Já vamos embora. chegou com os dois Então, pés na assim, porta já. eu posso ser teimoso, mas burro nem tanto, né? Então a gente, tem uma hora que tem que falar, tem que dar o braço a torcer, né? E aí, ó, pra você ter uma ideia, o primeiro exame, assim, que eu fiz umas anotações aqui para você, ó, em novembro de 17, a minha glicemia em jejum estava 179. E a hemoglobina glicada em 8,7%. É muita coisa, né? Em jejum é muita coisa. Sim. Aí,
4 meses depois, em março de 18, já estava 136. Porque aí eu sim fiz uma dieta, cortei aí os açúcares, cortei todas as massas, né, as farinhas, até o arroz eu cortei. Arroz branco, fiquei muitos anos sem comer arroz branco, não comi. Doce, que eu adoro. Parei de radical mesmo. E café preto, nem adoçante eu ponho, porque também não gosto do gosto e vamos, né? E é muito interessante, né? Nesses primeiros meses, né? Como o paladar muda, né? E é muito engraçado. Sim, Você pega uma fruta não tão doce, nossa, tá melada isso aqui. Porque a língua perde aquele bias do sim. açúcar, né? O açúcar refinado, que é mega doce, do É, refrigerante, mega doce. E realmente, aí você começa a sentir o sabor das coisas e tudo mais. É bem interessante. Em março, né, que eu falei, a glicemia em jejum 136, a glicemia já baixou para 6,5. Interessante. Agora, quase um ano depois desse início aí, em julho de 2018, a glicemia já estava em 113, que está naquela faixa de 100 a 120, que é um pré-diabético, ou para quem já é sim. diabético, aquela intolerância à glicose, tá aquele meio termo ali, né? E a glicemia, a hemoglobina glicada em 6,1. E aí eu continuei com a dieta. Eu não tenho muito histórico de peso aqui, porque eu nunca Aham, liguei muito pro peso, sabe? Mais a preocupação foi essa. Mas sim, as roupas foram ficando cada vez mais largas. Eu tive várias gerações de roupas, né? Eu comprava algumas roupas, aí perdia peso, comprava outras roupas, perdia peso. Então teve gerações aí, né? aham, Nesses anos aí, poucas mudanças aí, bem interessantes. Só que aí eu percebi que estabilizou, né? Deu uma é. estabilizada. Tava uma situação ok, já tinha. Eu acho que estava em torno de uns 90 quilos, 95 quilos, eu acho que era uma coisa assim. Já tinha baixado dos 100, isso com certeza. Para quem estava com quase 150, né? Tava bom. Puxa, tava E, ótimo. né? Então já. Mas, de novo, ainda sedentário, só na dieta de restrição de caloria, né? No processo aí eu percebi depois que eu perdi muita massa muscular, não, não tinha também a consciência, não tinha essa Aham. consciência, né? Achava que dieta queima gordura. Talvez quem está nos ouvindo aí acha que fazer dieta vai queimar gordura. Não é só gordura, o corpo também se aproveita do músculo, né? O Sem músculo dúvida. também é processado. É fonte de Então, energia. Músculo é fonte de energia. Quando eu fiz a bariátrica, eu perdi peso muito rapidamente. Então, não é nem uma perda de peso, é um processo de desnutrição. Porque você vai perdendo peso e vai perdendo musculatura. Quando eu cheguei no mínimo do meu peso, parecia uma tábua. Não tinha definição muscular, você perde a definição muscular, braço fica reto, peitoral. Então, putz, você estava cansado para ficar em pé. Chegava no final do dia morto, né? Porque você não exato, tem é. musculatura para sustentar muito quase que o peso do seu corpo. E ainda eu trabalho com avental de chumbo e tal, quer dizer, com mais 6 7 quilos, não, chegava destruído, dor nas costas, como você falou, dor nas pernas, então falta de musculatura mesmo, né? Isso é muito, É. muito comum durante o processo de perda de peso. E nesses anos todos, até 2017, 18, eu caminhava, né? Só que o meu calcanhar do pé direito inchava. Era muito peso, né? Inchava demais. E doía, ficava quente, assim, de inflamado mesmo, né? Tomando anti-inflamatório, não resolvia. Até que eu fiz uma ultrassom e deu lá num tendão, lá uma tinossinovite, lá uma coisa, acho que é isso, tinossinovite, que é uma inflamação, que é tudo mais, né? Então, Aham, isso também atrapalhava, né? Mas eu devia agora, de novo, né? Na consciência e até em parte no arrependimento, né? Por que eu não fiz isso antes? Deveria ter entrado, sim, logo numa musculação, numa natação, numa atividade física, né? sim, Porque eu ainda, assim, caminhada, eu não conto muito como uma atividade física. Sei lá, pode ser que conte se estiver acelerada, numa esteira com um grauzinho de elevação, aí conta como um cardio ok, né? sim. Beleza, mas tecnicamente, né? Mas eu, Valdir, né, não considerava atividade física, né? E aí veio a pandemia. A pandemia deu uma piorada na situação, porque nem a caminhada eu fiz. Eu lembro que até o meio do ano de 2020 eu ganhei peso. Aquela geração de roupas que eu tinha já não estava servindo. A camisa, né? O botão da camisa é maravilhoso, né? Você vê que
Aí me pesei e tava com 106. Falei, não, aí para tudo. E eu fazia de novo, né? Caminhadas à noite, né? Tipo aquele filme do Will Smith, né? Você tá sozinho no mundo, né? Eu saía à noite, nem barulho de carro tinha, né? Eu Aham. moro perto de uma avenida grande aqui que tem barulho de caminhão o dia inteiro, a Salim Faramaluf, né? Avenida Tatuapé. E nada, não ouvia nada. Aí eu começava a andar à noite, até porque tá mais fresco e tal, e falei, quer saber? Eu até, né, na época da faculdade eu dava umas corridinhas no CPUSP, cheguei a correr 10 quilômetros ali dentro, né? Então, você vê, né, entre uma aula e outra ali, é uma época que eu tava também mais aí, menos sedentário. Mas eu falei, vou começar a dar uma corridinha. E aí, realmente, eu senti que deu uma diferença. E falando com o médico, né, eu tava naquele platô de 113, 111 de glicemia, nada, eu falei, quando que a gente vai baixar isso de 100? Ele falou, agora você vai ter que fazer atividade física mesmo. Ele falou para eu fazer musculação. Falou assim, ó, você tá com pouco músculo, né? Mas eu ainda comecei com a corrida. E aí a coisa foi indo, né? Baixou. Eu sei que em setembro de 21, eu já tava com 93 quilos de novo. Quer dizer, baixei, né? E fazendo corridinha. E essas corridinhas aí, num primeiro momento, me espantei, me assustei, porque eu não tinha fôlego algum, até achei que o coração ia sair pela boca. Procurei, mas falou, ó, comecei a correr, aí não, vou fazer uma bateria de exame do coração. Falou, ó, o coração parecia que ia explodir, né? Aí fiz o Doppler, o eco, os eletro, aquela coisa toda, mediu até a artéria aqui, se o diâmetro estava ok, tudo certo. Aí quando eu tive o ok, falei, então tá bom, Tá agora vamos liberado, tentar, bora. mas que eu cheguei a ficar preocupado, sim. Porque isso é uma coisa que eu tenho, né? Como amador, né, Fábio? Atividade, ela tem que me gerar saúde. Eu não quero me Sem lesionar, dúvida. né? Eu não quero dar uma, sei lá, prejudicar o joelho, prejudicar, que eu já tive essa preocupação da articulação do pé. Não quero aí de repente aí dar, né, uma questão cardíaca. Não sei. Eu até um pouco leigo, né? Sou engenheiro nisso. Então, mais essa precaução, né? Que, ó, preciso buscar saúde, né? Não quero performance, eu me exibir, nada disso, né? Então, eu sempre também tive essa preocupação de não me lesionar, até porque eu sou autônomo. Se eu ficar lesionado, eu tô mal pago, né? Exatamente. Literalmente. É, F e mal pago. Então, então isso sempre foi uma preocupação, né? Então, não exagerava, tal, mas a frequência começou a melhorar. E aí veio uma coisa de infância até, né? O anúncio em janeiro de 21, que a São Silvestre tinha sido cancelada em dezembro de 20, né? Por causa Foi. da pandemia. Uhum. E eles iam fazer uma São Silvestre diferente no meio do ano. Acho que ia ser 9 de julho, aquele feriado aqui em São Paulo. Então eu falei, legal. Abriu a inscrição, entrei lá online, falei, vou fazer. E fiz para ter até aquela meta, né? Ter agora tem data, tem distância, tem que chegar. A minha preocupação é chegar. Sim. Pace, ritmo, isso aí não é para mim, sabe? Não é. Eu sempre achei, né, que não dá. O pessoal lá da África, lá eles têm o biotipo. Eu acho que o biotipo faz muito, né? O cara tem quase Total. 2 metros de altura, 1,50 m de perna e 30 quilos. Vai voar. Aquilo é uma gazela, né? Então, né? Esporte de desempenho, eu tenho alguns senões, né? Aí que o povo brigando ali no centésimo de segundo, eu até acho que isso, sei lá, eu prefiro esporte coletivo, eu acho mais legal, né? O esporte Uhum. muito de desempenho aí, eu tenho umas aberrações aí que eu acabo não gostando muito, né? E aí mesmo. Então, porque começa, né? Porque, pô, você já tá no décimo de centésimo de segundo ali, aí começa a ter umas coisas erradas. De novo, né? Contra a saúde, sendo que, Sim, pensando na sim. Olimpíada, era lá o grego, era uma coisa da saúde, o saudável, né? Não é essa coisa vamos dizer, danificar o teu corpo para chegar naquela performance que é sobre-humana, né? Ah, ainda mais E agora com as redes sociais potencializaram isso de maneira, sim, isso perdeu, né? Perdeu virou uma ostentação, né? Na total, verdade é isso, total, virou uma é. ostentação, né? Então, assim, eu com o pé no chão mesmo, só seguindo, né? Exemplos como o teu, que daí eu já estava te acompanhando. Pô, olha que legal, o Fábio já tinha corrido 3 São Silvestre. Olha lá o Fábio, já fez Ironman. Falei, olha. Então, aí você vê aqui, vê um exemplo ali.
né? Então ver pessoas do meio, tinha barbeiras que corriam e que tinham uma vida mais fitness, assim, preocupada com saúde. Então, isso vai te inspirando, né? Então você vê que, ó, peraí, ó, a barbeira da barbearia lá que eu vou fazer meu trabalho, ela corre. Como é que ela faz? Eu acompanhei. Aí é a parte boa da rede social, né? Que a gente acompanha Sim, uma pessoa que também exato. tem o pé no chão. Então ela mostra a rotina dela, tal. E fala, ah, peraí, acho que eu também, né? Dá para mim. E aí fui indo, né? E com aquela meta, com tudo mais. Infelizmente, em 21 a gente teve aquele rebote, né, da pandemia. Em julho eles cancelaram de novo. Aí ficou para dezembro mesmo, né? Aham. Então em dezembro de 21 eu até separei aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Foi a 96ª aí. Legal. São Silvestre, que teve o caso de ter pulado uma, né, no final das contas. Sim. Concluí bem ali, deu quase 2 horas, não estava preocupado com isso, Nossa, ótimo. não cheguei morto, E aí eu já estava, aí que tá, o 21 acabou sendo o ano todo, que eu pensava que ia ser uns 6 meses de treino, foi o ano todo. E nesse meio do caminho, pensando de novo na glicemia, né, ela baixou, né, então assim, ela foi para 98, olha que interessante. Olha que Então legal. baixou do 100, que é aquele número, né, que o diabético fica na mente, né? E a hemoglobina glicada é de 6 para 5,6, que já é o nível normal. Sim, Mas 98 já está no limite, né? Então, assim, só com a atividade. Então foi quando eu comecei a legal. transformação aí pela transpiração, né? É. Então, foi essa virada de chave. Foi também buscar essa progressão aí no cuidado com a diabetes. E interessante, o médico também baixou, né, a minha dosagem. Eu tomava 2 de 850, passei a tomar uma de 500, Nossa. bem menos metformina, ele baixou bem. E como na corrida que eu estava treinando, né, para julho, eu sentia dores nas costas, me sobrava perna, pulmão eu não exagerava, né, assim, não era performance, mas Aham. perna eu sempre estava bem, né, mas as costas eu sentia muita dor aqui na lombar. Aí foi quando eu entrei na academia. Mais um daquele outro eureka, né? Por que eu não fiz isso antes? No primeiro mês de correr na rua, isso eu até postei no meu Instagram, eu baixei 1 minuto meu pace por quilômetro. Por quê? Dos 93 quilos, eu baixei para 83. Então, nos primeiros meses de academia, treinando musculação básica, não carregava peso nenhum, tinha até vergonha de ser um cara grande, 1,85 m, com 90 e tantos quilos, pegar ali pezinho de 5, 10 quilos, entendeu? Coisa levinha de. Ah, putz grilo, né? Que feio. Que feio nada, tá? É o lugar certo mesmo, né? Você vai fazer uma rosca lá, putz, peso de 3 quilos dói. Mas como? 3 quilos? 3 quilos, meu filho. Você não tem braço. Então, aquela coisa toda, né? Então, a coisa choca. E isso é mais uma prova daquilo que eu te falei, a falta de consciência. A gente não Sim. tem consciência disso, né? Não tem a consciência. Então, bem interessante que melhorei fazendo exercício de lombar e tudo mais, melhorou na corrida. Então, eu conseguia correr mais. E aí, assim, em pouco tempo, eu baixei 1 minuto. Então, foi Olha bem só. interessante. Comecei, era 8 minutos por quilômetro, aí foi para 7,5. Só porque eu ligava o aplicativo, tá? Também não é grandes coisas. Eu cheguei a fazer 6,5, acho. 6,28, acho que foi o meu mais baixinho. E ok, né? Por 1 hora. Eu sempre treinava 1 hora, também era o que dava para fazer, Aham. né? Não dava 15 quilômetros. Quando deu 15 quilômetros aí, dava quase 1 hora e 50. Porque daí eu fiz umas 2 ou 3 de 15 quilômetros, que era o percurso, né? Da São Silvestre. É, e Mas aí eu já tava. seguramente o teu conforto ao correr ficou muito maior, né? Quer dizer, você terminava muito mais inteiro. O pulmão, você falou que você tinha, tava bem de fôlego, mas muito menos dor, muito menos incômodo, principalmente no dia seguinte, né? Que é aquele dia que você acorda meio arrebentado, você acorda zerado, né? Acorda tranquilo. Não, é gritante, né? E aí eu percebi também, até o meu apetite mudou. Aí eu percebi que eu poderia até comer um pouco mais. Então a Sim, gente volta, né, um pouquinho naquela coisa, né? Lá atrás, em 2017, eu só fiquei na restrição calórica. Cara, se eu pudesse hoje dar um conselho, né, é assim, não.
às vezes o médico, né, na boa intenção, lógico, né, de tratar um diabético, não, ó, muda drasticamente a alimentação, eu mudei, mas eu demorei a mudar, né? Eu tentei várias vezes, né? Essa foi a que mudou mais pelo medo mesmo, como eu falei, pela dor, né? E mas enfim, eu acho que os médicos devem entrar mais com atividade física, porque o gordo, o obeso, ele tem um histórico muito grande de má alimentação. Então, se ele começar a treinar, o resultado já começa a vir e ele sem estar com uma mega restrição calórica, ele tem disposição para treinar. Então, quando eu comecei, eu nunca tinha disposição, entendeu? Para treino. Você está doido, né? Então, eu não sei ponderar exatamente, né? Mas hoje eu gostaria de ter começado mais pela atividade física. Né? Se eu E ao tivesse acelerar, ou também ao acelerar também o processo de perda de peso, você rapidamente fica mais motivado, né? Porque o que vai motivar o obeso a persistir logo no começo é a perda inicial. Você, pô, você fica lá 2, 3 meses de restrição, não perde, meu, vou desencanar, né? Mas se você consegue perder rapidinho, né? Poxa, isso aí você consegue permanecer, né? E o interessante é isso, que conforme você vai fazendo uma musculação, eu estou falando do meu caso, tá? Vai fazendo uma corrida e tudo mais, eu acabei comendo mais, e aí fui pesquisar um pouquinho, autodidata mesmo, né? Que a perda de peso, gordura, perda de gordura, ela se dá pelo déficit calórico. Sim. Então, e dizem um número, você me corrija se eu estiver falando besteira, um número que me parece consenso é 500 calorias por dia, não mais do que isso. E que então é interessante, dado dois exemplos assim, entre quem está uma dieta de 1.500 calorias com um basal de 2.000, mais ou menos, 1.800, ele está tendo déficit, está perdendo peso, mas é uma pessoa que não tem disposição. Quem come 1.500 calorias é muito pouco. Agora, Sim. quem come 3.000 calorias, né, e gasta 3.500, está no mesmo déficit. Vai perder a mesma quantidade, entre aspas, né, de gordura Sim. e tem uma disposição para treinar, para gastar as 3.500 calorias. E aí é isso que você falou, né? O resultado vem melhor, até porque, óbvio, não estamos falando de comer comida errada, no sentido do ultraprocessado, hipercalórico, nada disso. Né? Outra máxima que eu comecei a fazer é desembalar menos, descascar mais. Então, assim, Boa. compra as coisas em natura, tirar as cascas, é muito melhor do que tirar a embalagem, dá essa ideia do processado É versus isso. isso é uma máxima, né? Se você estiver descascando mais do que desembalando, é um bom sinal. O contrário, não. Então, assim, regulando isso, a gente consegue, né? Sem grandes esforços, assim, chegar no resultado. Hoje, eu tô com 90 quilos. Por quê? O ano passado, eu até me foquei mais na musculação. E eu comprei uma balanceia de bioimpedância. E eu ganhei 10 quilos de massa magra. Olha. Então, olha só, eu ganhei Imagina o 10 quilos. déficit, né? Isso. Então, e aí lá o aplicativozinho mostra o basal subindo, o tal do TMB, né? Taxa de metabolismo basal. Então, tá subindo aquilo. Por quê? Tem mais músculo que consome energia. Então, o Exatamente. músculo, além de te dar mais disposição para atividade, ele por si só gasta energia. Então, já te permite comer um pouquinho a mais. Então, uma coisa vai puxando a outra. É bem bacana isso, né? Então, assim, por isso que eu falo, peso para mim não é o mais importante. Até se pensar hoje, o meu IMC está acima de 25. Chegou a 24. Quando eu cheguei no meu mínimo agora, recente, que foi 83 quilos, né? Pouquinho antes de entrar, ou quando eu entrei na academia. Então, logo no início, deu aquela perda maior para tirar o corpo daquele platô que eu tava. Aham. Mas é interessante, né? Eu, no total, aí subi 7 quilos, vamos pensar desse 83 para 90, mas eu ganhei mais de 10 quilos de massa magra pela balancinha lá de bioimpedância, né? Então, isso que é legal. Muito. Nossa. A minha taxa de gordura corporal pela balança lá tá 21%, que não é pouca. Eu tenho alguma flacidez na barriga, né? Aí começa daí outros probleminhas, né? Por exemplo, eu tive uma questão de ficar um pouco assada pela dobra que fica, Aham. o umbigo tá profundo, então tive um problema aí de bactéria, então ficava, né? Com odor, então precisava lavar muitas vezes ao dia. Aí a dermatologista me passou uma pomada com antibiótico, né? E antifúngico e tal. E ela falou: olha,
não vai poder ficar a vida inteira com essa pomada. Ela até me indicou, me encaminhou para ver se faz uma abinoplastia, né? Coisa que eu não quero fazer. Eu, de fato, eu decido por não fazer. Eu acho que é uma cirurgia muito grande, não é uma coisa que eu, a princípio, não farei, né? Aham. Mas sim, tá aquela barriga de avental, isso tem, não tem como, né? Então, se fosse para postar, né, na rede social, já teria feito, né? Mas não, tá aí. Então, aí também é uma coisa legal que eu vi, né, da musculação, para melhorar a postura, fazer muito dorsal, mas na hora que você cresce o músculo, a pele dá uma puxada também, né? Sim. Enfim, é isso. Não é uma coisa que me incomoda, para quem incomoda, sem problema nenhum, fazer a cirurgia, porque realmente a quantidade de pele que sobra é grande, sobra mesmo. No braço, eu tinha muito aqui, a papadinha, o tchauzinho. Hoje já quase não tem, porque realmente tem mais tríceps, tem mais bíceps. Eu acho que eu nunca tive tanto desses músculos aqui. É uma coisa engraçada isso, né? Pra eu te falar, Fábio, eu nunca na vida fiz uma barra. Nunca. Nunca. Porque eu não tenho força de braço para subir a massa de corpo que eu tenho. Nunca. Sim. Nunca na vida fiz sabe, uma barra aqui. Nunca. Nem tentei fazer, tá? Ainda um dia eu faço. Aí eu falo para você. Então, E, ô Valdir, como que essa transformação também afetou as outras áreas da tua vida? Quer dizer, acho que são lições, é que eu tenho dito assim, que o esporte ele transforma, né? E essa isso. transformação que você passa pelo seu corpo, ela, vamos dizer assim, contamina as outras áreas da sua vida, né? Então você passa a ter, não vou dizer mais força de vontade, mas assim, você tem mais disciplina, você tem mais foco. Isso, então, como que isso afetou as outras áreas da tua vida também? Ah, com certeza, principalmente nesse ponto, né? Disciplina, né? É, você mesmo, né? Teve muitos posts e vídeos falando de estoicismo, né? Então eu comecei a ler um pouquinho sobre isso, né? Então é importante entender, né? O que é a disciplina, né? Até porque as pessoas confundem motivação com disciplina. Sim, Ah, tô motivado para fazer, mas tem dia que você não vai estar motivado. Não é a motivação que vai mover a gente. E talvez aquelas dietas milagrosas que as pessoas querem buscar, primeiro é a facilidade, claro, e segundo é essa motivação rápida. A questão toda é o imediatismo, né? é, Então a sociedade hoje é muito imediatista. O resultado tem que ser rápido, o vídeo tem que ser short, tem que ser reel, tem que 15 segundos, a dosinha de dopamina rapidinha, né? Então isso tudo vai mexendo nas questões da vida. Então nos negócios você vai pensando menos imediatista, com mais planejamento. Como eu falei para você, aquele treino que eu fiz para se tivesse um planejamento de 6 meses que virou um ano, a corrida não era o mais importante era a trajetória, né? E a gente escuta muito isso, curto processo, tal, mas o pessoal só quer saber do pódio, só quer saber né, do final, é a foto, não é o processo. Então, isso exatamente. para mim, acho que é super importante, né? E aí, voltando para a disciplina, né? A disciplina é aquela máxima, assim, é fazer o que precisa ser feito, independente de ter vontade ou não. Então, assim, eu já saí para correr garoando. Ah, tá garoando. Tá. Vai. Não vai cair um raio na cabeça. Não vai. Mas tá garoando. Ah, tá garoando. Vai. Frio. Tá frio. Putz, eu detesto correr no frio que o nariz congela, né? Não fica, nossa, horroroso. Fica gelado demais. Mas é o que temos. Põe uma máscara. Aí andava eu corri de máscara. Até ajudava. Então, É, assim, põe uma música e vai. Entendeu? Então, por quê? Porque precisa ser feito. Não é porque é gostoso ou porque hoje eu acordei motivado, está garoando e frio e eu vou correr. Não, isso não existe. Então, nessa parte da disciplina, te pega para muitas coisas, né? legal. Agora, uma coisa que eu queria contar, que eu acho que você também tem isso, né? Que também é uma coisa bem interessante, é o reflexo dessa mudança nas pessoas ao redor de você. Então, meus filhos, eu tenho 2 filhos. Hoje um está com 20, outro com 18, e nunca foram de muita atividade física. Por quê? Porque eu nunca fui. Então eles não seriam. Até o mais novo, Vitor, sempre gostou mais de jogar futebol, joga bem futebol.
Ih, se ele ver, ele vai se achar, hein? Não joga, né? Tá bom. Ele joga bem. Então, assim, ele gosta de jogar, né? Mas gordinho. Todos gordinhos. Sempre foram gordinhos, né? Então, a gente... E eu me sinto nesse processo aí até responsável, né? E o interessante foi, sem muita, né, pressão, só aquela chamadinha, eles começaram a frequentar a academia, os dois. E hoje frequentam. E aí, 3, 4, 5 vezes na semana. Então, assim, já estão há mais de um ano fazendo isso. Então, também é uma coisa que, para mim, putz, é o que mais me deixa alegre, é ver isso, né? Que essa transformação vira legado. Que para eles já entrou, vamos dizer, entre aspas, eu estou corrigindo aí um erro meu do passado, que eu, de novo, não tinha nem consciência, a gente não tem muito isso, mas que bom que eles entenderam isso, porque eles viram, né, essa jornada, esse processo, e compreenderam, né, e falou, pô, então eu quero, então é legal. Claro, chamei, ó, vem aqui, vamos lá, como convidar. Então isso que é bacana para mim, até é gratificante, né, saber que os meninos, eles adotaram isso, né, e eu acredito, de fato, que isso é para a vida, né, isso é muito, muito bacana, né, minha irmã também começou a frequentar, então isso é bacana, sabe, isso isso sim dá um certo orgulho e tudo mais, né, que é romper paradigmas aí da família mesmo, né, como imagina aí meu avô, minha avó, meus avós, eles não tinham, meus pais não tinham essa... E mesmo a gente, né, muito novo, tudo isso, cuidar mais da saúde, mas eu tô contente aí que eles estão aí conscientes e estão gostando, né, do que fazem. Então, isso é bem bacana. Esse é um outro processo bacana né, de você dar o exemplo. Acho que isso é o mais Sem dúvida. importante, né? É Falar isso o que que a pessoa... transforma. Não, falar não. Você médico deve ter um monte de paciente que você fala um monte de coisa para ele fazer e ele falar não adianta, ele tem que ver alguém fazendo, né? Então, quando ele vê ele tem um exemplo, né? Isso que eu acho bacana. Então, isso inspira mais. Então, eu tive isso, né? Falei, acompanhava você nas suas provas, aí na tua jornada aí dessa transformação, acompanhei outras pessoas, né? Outros amigos em comum nosso que também corriam e tudo mais. E aí isso é interessante, a gente rompe essas barreiras que às vezes são até familiares, estão espalhadas pela família, e isso é importante, né? E, pô, o que você está fazendo aí no canal do YouTube, super bacana, porque as pessoas vão ver que cada vez pessoas normais, né? Porque é Sem muito dúvida. romantizado, né? Às vezes é muito romantizado aí por coach, por pessoas de muita expressão, e aí também elas já, por um pouco de ego, buscam aquela coisa do super atleta, e isso muitas vezes algumas pessoas podem não se conectar, né? Exato. Porque já vê que é uma coisa muito fora do normal da vida dela, muito fora de um exemplo, muito sem proximidade, né? Uma Exato. coisa muito fria, A distante. distância da Claro. realidade é muito grande, não é o que você falou, não há conexão, né? Quer dizer, 99% das pessoas acorda de manhã, vai trabalhar, tem família, tem vida pessoal, tem compromisso, tem reunião, tem coisa que não pode abrir mão, tem que cumprir, e mesmo no meio de toda agitação, vai encontrar o seu espaço para fazer ali a sua atividade física e tal, né? Quer dizer, essa é a realidade das pessoas, né? Quer dizer, isso ainda tem gente que ainda tem uma realidade ainda pior ainda que a gente. Quer dizer, vai ficar 2 horas no ônibus para ir, 2 horas no ônibus para voltar. Quer dizer, esse é o chão da vida, né? Quer dizer, as pessoas adaptarem, encontrarem uma maneira de colocarem, inserirem o exercício dentro da rotina, né? Que elas têm, né? E a rotina minha, o ano passado todinho, foi assim, trabalhar durante o dia e as corridas eu fiquei mais para a noite e os finais de semana e a academia eu fazia à noite. Muitas vezes eu fechei a academia, que a academia fecha às 11, então 11 horas da noite tava eu saindo junto com a porta fechando, porque era o horário que dava. De novo, é a disciplina. Ah, mas tá tarde. Quantas vezes 9h30 da noite Tá vou pra academia? chegando. Não, 9h30 da noite, sabe? Você tá em casa, 9h30 da noite, você fala, e aí?
Vou para academia? Não, tem que ir, não pensa, vai. Senão você não vai, entendeu? Então, o É. 2022 eu fiquei tudo assim, né? Aí, outra transformação legal, ou aquele processo da consciência que eu te falei, né? É entender um pouquinho. Aí você começa a fazer uma sintonia fina das coisas, né? Então, eu percebi alguns ajustes na musculação, né? Então, por exemplo, sono. Aí você escuta que tem que dormir 7 horas. Eu não estava dormindo 7 horas. Aí experimentei dormir 7 horas. Rapaz, o resultado vem muito mais rápido, né? Aí você começa a observar, não, eu tô comendo a proteína certa. Aí, pô, peguei só um suplementinho lá, whey, nada demais, só isso mesmo. Já vi mais resultado também. Você vê a progressão, né? Nas cargas ali na academia, na musculação. Então, assim, aí a gente entra num processo até de muito mais consciência e sintonia fina, né? Então, Sim. assim, a questão do sono, e inclusive eu esse ano estou no processo de virar a minha chave, porque eu vou começar a treinar logo de manhã, bem cedo. Então assim, semana passada já comecei a ir treinar cedo. Precisei alguns dias ainda ir à noite, que daí também envolve tudo, né? Mudar também do trabalho e tudo mais, porque a questão de acordar cedo, para mim, não é o grande problema. O problema é dormir cedo. Eu tenho esse problema. E aí, no sono, eu comecei a perceber algumas questões, né? Então, eu tive aí, recentemente, uma dor de dente. Tive uma dor de dente, depois de velho com cárie, né? Não. Daí fui lá. Primeiro que o dente de baixo estava quebrado. E o de cima não estava com cárie, ele estava com desgaste. Aí a cirurgia dentista falou, ó, você tá com um nítido bruxismo aqui. Aí ela olhou aqui a musculatura, nossa, ó, tá muito tenso. Aí eu já fui fazer um outro acompanhamento médico, né? Então, um acompanhamento com uma auriculoterapia, os pontinhos aqui alternativo, para estimular aqui a ansiedade, fome, sono. Aí, ontem, comecei uma acupuntura, a estimulação lá com as agulhas nos pontos, para diminuir a tensão nisso aqui. E aí comecei a observar que no dia a dia, todo mundo tem problema no dia a dia, mas eu comecei a Claro. perceber que algumas situações aí de uma ansiedade que, que atrapalha, e no momento que ela atrapalha, aí já começa. Então, já também passei por um encaminhamento aí para conversar com uma psicóloga, tentar entender, né, alguma coisa que está me atrapalhando. Então, assim, cara, você entra numa sintonia fina da saúde que inclusive o médico falou, cara, olha o teu prontuário aqui, estou gostando de ver, porque você está buscando, você está indo atrás das coisas, isso é bacana, entendeu? Então, Exatamente. uma coisa puxa outras que, imagina que eu, obeso, 700 de glicemia na diabetes, ia estar preocupado com um sinal de uma ansiedade, que essa ansiedade, inclusive, ela, se não trabalhada, pode voltar na obesidade, Sem dúvida. porque a comida ela vai preencher algo que está faltando. E eu nem sei te dizer, ainda não tenho essa consciência. Então, isso é interessante da gente também buscar. A hora que você está ali no exercício, na atividade, poxa, eu estou investindo um tempo na corrida, eu estou investindo um tempo na natação. Pô, então deixa eu fazer uma coisa melhor. Isso aí sim motiva, né? Ó, então, ó, já tô lá 1 hora por dia, sei lá, 30 minutos por dia. Qual que é a melhor forma de eu usar isso aí? Aí você vai pegando uma técnica. Ó, será que um tênis melhor para correr? Será que, olha, eu prestar atenção, contar as calorias aí, ver se eu estou comendo a proteína suficiente para crescer ou não, ou estou comendo mais gordura que não é legal? E aí vai, né? Uhum. Aí você entra numa sintonia fina, que isso é muito interessante, né? E no final das contas é buscar saúde, né? Sem E dúvida. agora buscar pelo amor, não buscar pela dor, entendeu? Todo planejamento, a gente tem falado isso, né? Todo o nosso planejamento é para o longo prazo, quer dizer, como é que eu quero chegar? Eu espero chegar nos 80 anos. Talvez, muito provavelmente, pela expectativa de vida, eu vou chegar lá. Mas eu quero saber como é que eu vou chegar lá. Quer dizer, eu vou chegar lá andando, caminhando, fazendo as minhas coisas, ou vou chegar Eu quero dependendo ir de sozinho pro alguém. banheiro, né? Pelo amor de Deus, pensou que horror não poder? Pois Isso é, é preocupante. E sem talvez dúvida. a cultura, né? Hoje as pessoas falarem em fitness, em wellness, ser saudável, né? É porque também a expectativa de vida cresceu, né, Fabio? A pessoa Sem dúvida. antigamente, cara, de qualquer jeito ia morrer, mas morrer de outras coisas. Não tinha água encanada, não tinha água tratada, não tinha muita vacina. Ele morria.
E, né, e não tinha por que se preocupar com velhice, né? A velhice é recente aí na nossa história, né? Sim. Assim, velhice. Então, isso realmente. Então a gente precisa trazer essa mensagem aí, né, para as pessoas que não é difícil, né? Assim, basta querer. É do dia para a noite? Negativo. Eu tô desde 2017. Então aí já são quase 6 anos, né? Vai É. mais de 5 anos com certeza. Então é um processo e não acabou, claro que não. Não acaba, não pode acabar. O dia que você achar que acabou, acho que tem algo errado aí, né? Então acho que é uma coisa a se pensar, né? Então a parte aí de colocar a máquina para funcionar, né? A transpiração é super importante. Sem dúvida. Beleza, Valdir, pô, foi um papo sensacional, hein? A gente vai Imagina, empolgando, vai puxando uma coisa, puxa a outra e foi um papo e muito legal mesmo. Então, eu te agradeço muito por ter dividido essa história com a gente aí. Espero que possa ter também, as pessoas possam ter tirado essas lições, né? Muito práticas, coisas do dia a dia, né? E também possam ter aí mais uma história de transpiração, de transformação também para como e um bom progresso. exemplo daquilo que a gente deve fazer, né? Não, Beleza. eu que agradeço aí a oportunidade aí, parabéns pelo canal. E aí, e as pessoas aí, tenho certeza que tem muito material para quem tem interesse para realmente se inspirar aí a seguir essa jornada. Valeu, Boa. Fabião. Legal mesmo. Valeu.